Fala, turma, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Não sei se você vai assistir no ao vivo, se você vai assistir no gravado, mas já estamos aqui para começar mais um Podcast SA. Tô eu aqui ao meu lado, Joaquim Tomé, CEO do Grupo EPIA. Tudo bem a todos aí? Tudo certo, Joaquim? Tudo bem. Aí sim, hein? Gente, ó, Joaquim, quer já introduzir o nosso convidado para conversa? Não, pode fazer você. Então vamos lá. Gente, ó, só para deixar claro para todo mundo aqui, para vocês, estamos aqui com um cronograma completo de agenda, então toda terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, estamos ao vivo aqui no canal do Corretor SA do YouTube, para o Café com o Corretor, que é a nossa live ali, onde a gente sempre interage com o corretor que possui bons resultados, então sempre no intuito ali, com o objetivo de inspirar e motivar o dia a dia de cada um de vocês. E sempre às quintas-feiras, às 3 horas da tarde, estamos ao vivo com o Podcast SA, sempre com grandes nomes do mercado, para também trazer muitas novidades para vocês. E o convidado de hoje da vez é o André Rosas, diretor executivo comercial da Hapvida. Prazer, pessoal, uma alegria imensa estar com vocês aqui, um podcast tão importante, tão conectado com o mercado de consultorias e corretores, e para mim é uma honra e uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado aí pelo convite. Que isso, André, a honra é toda nossa. Bom, é a primeira vez a gente aqui com Hapvida, maior operadora do Brasil hoje. Exatamente. Acho que da América Latina. Isso. Olha isso. Antes da gente entrar na questão de mercado, nesses detalhamentos, a gente queria que você contasse um pouco para o pessoal te conhecer, tua trajetória de vida, onde você nasceu, como é que é a tua família, como é que você chegou no setor de saúde, como é que foi essa chegada aí? Contar essa história e descobrir que eu já tenho muitos anos vividos, né? Ó, é nessas horas que eu costumo fazer 1 milhão de perguntas também. Tá certo. Então, eu sou... eu nasci em Bauru, sou bauruense, né? Hoje até moro em Bauru também, os finais de semana eu passo em Bauru. Sou casado, tenho 3 filhas, um casalzinho de netos, né? E é interessante porque eu entrei nesse setor, eu diria, considerando minha carreira como um todo, recentemente. Eu tenho, do setor de saúde, 17 anos da minha história toda profissional. Todo o início dela foi na área de seguros de vida. Eu comecei, como todo corretor, eu comecei visitando cliente por cliente, porta a porta, né? O antigo PAP aí, que hoje se transformou no LEAD, né? Mas o antigo PAP e muito menino, comecei muito criança, com 20 anos eu já estava nessa atividade. Fiquei numa única seguradora por muitos anos, saí, montei uma consultoria e essa consultoria me levou para Fortaleza. Minha Siri está falando aqui. Não tem problema. Essa consultoria me levou para o Ceará, me levou para Fortaleza, para prestar uma consultoria para a Unimed Fortaleza naquele momento. E a Unimed Fortaleza estava fazendo uma reestruturação da área comercial, me convidou para ser o comercial deles. Eu entendi que para aquele momento de vida meu valia a pena ir para o Ceará e eu fui. E nesse momento que eu trabalhava no Unimed Ceará, o Hapvida começou a ouvir falar sobre minha pessoa e botou a área de headhunter deles para começar a conversar comigo. Eu não sabia nem o que era Hapvida. Não tinha a menor noção do que era Hapvida. Quantos anos você tinha nessa? Eu estava já com 40 e... Eu tenho 57 hoje, eu estava com 41, né? E quando eu fui para o Ceará. E aí começou esse processo de namoro. E um dia eu fui convidado para um almoço e eu fui. Nesse almoço estava o Cândido, que é filho do fundador, foi meu chefe por 15 anos, é conselheiro do grupo e presidente do conselho comercial. A vida dele foi o comercial da companhia. E aí a gente começou a conversar. Ele virou para mim na época, perguntou quem eu conhecia, porque o Cândido sempre para ele, o teu network era importante, porque network representa trazer cliente. A visão dele era essa. É essa, né? E eu disse para ele o seguinte: Cândido, eu não conheço muita gente aqui no Ceará não, porque eu sou paulista, né? Mas eu diria para você 2 coisas. Se você puder contratar o cara que conhece todo mundo e é muito trabalhador, contrate, esse é o melhor, e não sou eu. Esse é o top. Agora, se você tiver que escolher entre um cara que conhece muita gente e um trabalhador, contrate o trabalhador, porque esse vai dar um jeito de conhecer as pessoas. Esse sou eu. Sou muito trabalhador. E nesse almoço, você me disse para não fazer barulho, você tá fazendo aí, viu? Meu celular aqui, ó. Peraí, que tá embaixo da roda. Pronto. Perdão. Zero problema, tô brincando. Ficou nervoso. E aí nesse dia ele mandou fazer uma proposta comercial para mim, a gente debateu um pouquinho e eu entrei na empresa. Entrei no dia 5 de junho de 2008 e até hoje estou aqui
como se tivesse entrado hoje em uma empresa que eu amo, que eu tenho muita energia, muita motivação e muita alegria de representar. E como que foi o seu primeiro contato com a Rap Vida? Foi realmente essa primeira abordagem para você fazer parte? Foi pelos Headhunter. Uma menina, na verdade, que era Headhunter, contratada para contratar executivos. E aí ela começou, no bom sentido da palavra, a me assediar. A gente conversou 6 meses, até que eu fui para esse almoço. E aí eu entrei na companhia. Essa época, a Rap Vida ainda era uma empresa praticamente cearense? Ou já... Era uma empresa praticamente cearense. Só para fazer aí um depara, hoje com 17 milhões de usuários atendidos, na época, entre saúde e odonto, ela tinha 450 mil. Então, existe um delta aí de lá para cá. Absurdo. Absurdo, né? Então, tanto que quando eu fui para lá, nos meus primeiros dias eu assustei. Eu pensei, nossa, eu acho que eu errei. Porque era uma empresa muito espartana, muito simples. Muito simples mesmo. Eu tinha trabalhado numa outra... Essa é uma pergunta que eu ia te fazer, desculpa de interromper. O que você percebeu de DNA da Rap Vida que você considera que fez ela crescer nesse de 2008 até 2013, 2014, 2015? O que ela tinha ali que você percebeu? Propósito. Propósito dessa companhia é acesso à saúde. Uhum. Uma saúde de qualidade num preço que as pessoas possam pagar. Então, a missão da companhia é acesso à saúde de qualidade para todo o povo brasileiro. Então, esse é o propósito. E isso é tão verdadeiro, tão arraigado, que apesar de hoje não ser mais uma empresa de dono, a família que fundou ainda detém 40% da companhia. E todos podiam não estar mais na companhia diante do que os números que envolvem a IPO e venda e tudo mais. E no movimento recente, a família fez até um caminho contrário e botou 1,6 bi de reais no caixa da companhia. Então, e a gente tem um presidente do conselho, Dr. Cândido Piero Cora de Lima, que é um jovem senhor, eu de bater aqui, né? É um jovem senhor de 76 anos de idade que está voando, profissionalmente falando, com muita energia, com muita pegada, e que segue como o grande timoneiro desse barco, com a mesma energia, com a mesma pegada, preocupado em dar acesso a todo o povo brasileiro. Então, esse é propósito. É uma empresa que sempre foi muito simples, então eu estava dizendo, quando cheguei, me preocupei de ter errado, porque era uma empresa, eu tinha trabalhado alguns anos atrás numa seguradora e não que eu faça a menor questão disso, era o protocolo deles na época, mas eu tinha carro, tinha motorista e ia chamar de doutor, e minha sala era gabinete. Então eu tinha trabalhado num formato desse e eu estava numa nova empresa que eu não tinha nem sala e quiçá uma cadeira para sentar. Então eu falei, eu acho que eu errei a mão. E quando eles pagaram o primeiro salário, eu falei, nossa, mas ela paga o salário. O combinado eles cumprem. Eu acho que eu não errei tanto, né? E aí eu comecei a conviver com o Cândido, com o Dr. Cândido, com o Jorge, que é o pai dos 2 filhos, vendo o quanto eles eram simples e trabalhadores. E são até hoje. Então, é uma empresa que, olhando para a Rap Vida, ainda aquela que eu entrei lá atrás, é uma empresa que é apaixonante e não é para todos, né? É uma empresa que tem um nível de exigência de resultado hard, é uma empresa que todo mundo trabalha muito, a começar pelos donos, né? Mas é uma empresa que a gente é movido por desafio, a gente é instigado a pensar, a refletir, a encontrar projetos. E é uma empresa muito democrática. Muito democrática. O Rap Vida foca muito essa questão da inclusão. E no Rap Vida não importa de jeito nenhum se você é canhoto, se você é destro, se você é cabeludo, se você é careca, se você é negro, se você é branco, se você é heterossexual, se você é homossexual. É uma empresa que foca nas pessoas que amam a empresa que trabalham e que entrega resultado, e ela super respeita isso. Então é uma empresa muito simples, muito objetiva. Tem na verticalização, que eu acho que é uma coisa legal da gente falar, porque São Paulo quer muito entender nosso modelo. É uma empresa que tem no seu modelo a sua filosofia, modelo esse que ela... Mas vamos falar... Só concluir meu raciocínio. Fala do Nordeste, que depois eu quero fazer a ponte interior e Sudeste. Beleza. Só concluir esse raciocínio para não perder.
Modelo esse que fez o sucesso do IPO. Então, a IPO disse que o mundo valida esse modelo. O que você quer saber do Norte e Nordeste? Então, você estava lá no Nordeste. Primeiro passo, como foi a expansão para o Nordeste, a conquista do Nordeste, que acho que foi a primeira fronteira, se transformar numa empresa cearense, numa empresa nordestina e depois chegar, acho que foi o primeiro movimento, foi Ribeirão, no interior de São Paulo, se eu não estou enganado. Não, se for pensar de pós-IPO, vamos falar antes de IPO. A companhia realmente ela era muito local. Quando eu cheguei na companhia, ela tinha uma outra filial fora já, que era Natal. Lá tinha já um hospital, Antônio Prudente também. O Apivida quer dizer Hospital Antônio Prudente Vida, por isso que é Apivida. Não é rap de alegria. Não é, é natural as pessoas acharem que é rap vida e que é de ser alegre, né? Uma vida alegre e tal, mas não é. Já vi muitas pessoas falarem rap vida. É Apivida de Hospital Antônio Prudente Vida. Depois eu posso até contar o porquê que o Hospital Antônio Prudente e tal. A companhia, ela nasceu de uma necessidade. Dr. Cândido, fundador da companhia, médico oncologista, se formou no Nordeste em medicina, estudou aqui em São Paulo na Fundação Antônio Prudente, onde está o AC Camargo, voltou para o Ceará, montou uma clínica oncológica que virou um grande hospital. E o principal cliente desse hospital era o Unimed Fortaleza. Quando foi em 94, esse hospital foi descredenciado e jogaram metade do faturamento do Dr. Cândido embora, da família do hospital. E ele entendeu assim, ó, se é operadora que dá receita para o hospital, vou montar uma operadora. Foi aí que ele montou o Apivida, Hospital Antônio Prudente Vida. Só que coisa interessante. Quem descredenciou? Foi a Unimed. Não, mas alguém fez esse movimento errado ou certo na vida, né? Cutucaram um leão de vara curta. É verdade. Isso é bom. E aí, cutucaram. E aí, ele começou ainda tocando hospital, com cabeça de dono de hospital, e tendo um outro negócio que era operadora. Qual é a ideia de hospital como negócio? Lotado, taxa de ocupação, igual hotel. Todos os quartos lotados, o máximo possível de cirurgia, UTI lotada, muito procedimento, muita... Isso é sucesso para um hospital. Isso. Não dá alta. Isso. Não sei se não dá alta. Eu digo sucesso, esse movimento. Esse giro todo. Esse giro. Esse negócio começou a matar esse aqui. Sim. A operadora aqui não conseguia suportar o peso do hospital. Como quem tocava a operadora era o Cândido Júnior, quem tocava o hospital era o Dr. Cândido, depois o Jorge, entenderam que um negócio era antagônico ao outro, conflitante. Esse queria gerar muito e esse queria ter modelo de negócio com protocolo, com gestão eficiente e tudo mais. E aí eles entenderam que pronto, vamos matar o negócio hospital e transformar isso num único negócio. Aí mudou completamente. Aí saiu de um círculo de muito procedimento para um círculo de efetividade e eficiência. Vamos fazer o que precisa, mas vamos tentar ter a melhor medicina para deixar internado o tempo menor, não fazer exame que não precisa, ter uma promoção à saúde e um foco nessa perenidade da saúde, não na doença. Isso que fez com que a empresa pudesse ser o quê? Competitiva. Aonde? No Nordeste, que é um ambiente muito mais desafiador, que o patrão dá plano de saúde, que o PIB é muito menor, o IDH é muito menor. E olha que coisa interessante, se o PIB é menor, você tem menos oferta. Se tem menos oferta, o custo da saúde é maior. Você tem menos médico, menos hospital, menos tudo. Como a empresa passou a ter a própria estrutura, ter o próprio hospital, a própria clínica, o próprio diagnóstico, e não sendo cada unidade dessa unidade de faturamento, não tinha que dar lucro, só a operadora tem que dar lucro, aí começou a ter o quê? Um custo atraente. E aí me deu a arma. Eu cheguei lá em 2008, a empresa ainda não tinha um volume de venda de planos empresariais, que é onde é a minha responsabilidade na companhia. E inicialmente a gente começou a atuar em cima do varejo e em cima de facilities, que é ACI e conservação, call center, vigilância e Marisa, Riachuelo, C&A, blá, 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 contratantes de muita mão de obra que brigava por centavos. Coisa interessante, querendo vender para Riachuelo, para Marisa, para C&A no Nordeste, e a decisão é aqui em São Paulo. A NDI aqui na época intermédia que tinha essas contras, que até abriu no Norclinics no Nordeste.
Aí, Alameda Santos. Aí nós abrimos um escritório na Alameda Santos. Começamos a ter aqui, na época eu coloquei o Carlito aqui, como o cabeça para fazer essa conexão com as consultorias aqui em São Paulo, para dizer quem era a gente, dizer que a gente existia. E aí a gente começou gradativamente, aí fecha uma, os caras entregam. Preço é bom, tô pagando menos, sou mais competitivo e entrega serviço. Aí esse aceitou, vamos pro próximo. E assim eu fui em efeito, eu com um time, né? Fomos em efeito dominó, né? Então foi GPA, foi Carrefour, foi Walmart, foi Macro, aí Riachuelo, C&A, Marisa, Magazine Luiza, e assim sucessivamente. E também todas as empresas, né? Contax, Teleperformance, AIC e tantas outras, tem medo de não falar todos os nomes aqui, né? E aí a gente começa esse crescimento. E quando foi a primeira aquisição? Porque teve o crescimento orgânico. Nossa, que eu tô vocês lá tinham no modelo 2012, ainda ele já está me trazendo para 2018. É por causa do tempo também, né? Porque que eu acho interessante é o seguinte. Primeiro você falou de propósito, que eu acho que é fundamental a empresa ser uma estratégia de custo baixo. Né? Porque a gente percebe o mercado do Brasil se verticalizando para controlar custo, mas não muda a estratégia para custo baixo. E não necessariamente isso se reflete em menores reajustes ou preços menores para o consumidor. E a Apivida lá atrás, a propósito dela, ela estruturou um modelo em que ela conseguiu entregar praticamente uma solução aos reajustes contínuos e até trazer gente que estava no SUS para dentro do sistema. Pronto. Né? Grande análise. Isso. Depois disso, com esse modelo que vocês começaram a crescer e indo naturalmente com a verticalização, né? Vocês foram, o custo de crescimento da Apivida é caro. Muito. Ela muito entra caro, num lugar, ela tem que montar um hospital, ela coloca muito. dinheiro na frente, até ter venda, o hospital não está cheio, etc. E aí, naturalmente, veio a necessidade de crescer por aquisição. Eu vou entrar naquele lugar comprando carteira que eu já encho o hospital. Como que foi isso? É mais ou menos assim. Só concluindo rapidamente, a gente entra no mundo da indústria em Manaus, a gente chega em Manaus, competindo com o Bradesco e Unimed, aí entra a hora que a gente começa a trabalhar em indústria, até que viramos Samsung, LG e começamos a trazer a indústria. Você sabe o nome do hospital de Manaus? Do hospital não, do aeroporto? Não sei. Eu também não lembro, mas eu fui visitar Manaus uma vez... E eu ia nas empresas e falava assim, sabe qual que é o melhor hospital aqui? Aí o pessoal só falava esse nome, era o nome do aeroporto. Falava, tem que pegar o avião para beneficiar esse português de São Paulo. São Paulo. Aí vocês devem ter resolvido isso também. Temos 5 hospitais lá. É isso aí, ó. Eduardo Gomes. Exatamente. Mas trocaram o nome. Temos 5 Antigamente era outro. hospitais. Mas então, aí a gente começou ali a se aproximar das indústrias, só para contar uma historinha rapidinha, e fechamos lá o Whirlpool, que é a Brastemp, Kitchener e Consul, que se chama a indústria Whirlpool, a empresa americana. A Whirlpool viu que nós trouxemos exatamente qualidade, acolhimento e um custo baixo, porque não é custo baixo em detrimento da qualidade. Uhum. Poxa, esse caminho é um bom caminho. Aí vem o primeiro pulo fora do Nordeste. Nos convidam para ir para Joinville, onde tinha a maior planta deles. Uhum. E aí me venderam essa ideia, eu disse pra gente ir pra lá, só a gente construir um hospital lá, nós não vamos em lugar nenhum que nós não tenhamos hospital. Isso era isso que a gente quer. Falei com o Jorge, que é nosso presidente na época, não topou. Eu consegui convencê-los aí no Ceará. E aí começa uma discussão ferrenha até que a gente consegue convencer o Dr. Cândido e a família e a gente vai para Joinville. Construímos um hospital em 9 meses em Joinville e hoje temos 70 mil vidas em Joinville aproximadamente. A primeira penetração da Apivida fora do Nordeste foi em Joinville. Foi em Joinville. Aí... teve Manaus, né? Manaus. Não, mas aí norte, né? Norte e Nordeste. 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 É que ele foi Nordeste só. Não, ele tem razão. Aí Belém também a gente está. Aí, essa história da expansão, em algum momento, a família entendeu que para ter uma empresa que fosse capaz, e até em conversas com a INS, que fosse capaz de suportar o peso da regulação, porque é um mercado super regulado, nós tínhamos que ter 1 milhão de usuários de vida, porque aí teria a capacidade de diluir o risco, tamanho que a gente conseguisse ser sustentável. E aí a empresa lutou para chegar a isso e chegou a 1 milhão. E você usa o hospital como reserva técnica, né? Exatamente. Também. Você consegue viabilizar muita coisa nisso. Total. Quando chegamos a 1 milhão... Para quem não sabe, os corretores, as operadoras, elas têm que ter um dinheiro depositado ou guardado como reserva técnica em caso de falência, que assegure e é proporcional ao tamanho da carteira. Quanto maior a carteira, maior a reserva. Só que você pode
colocar alguns ativos, como hospital, imobiliários, como parte da reserva. Mas então, é pouco, tem muita reserva financeira também, por conta de mas só para explicar o mecanismo, né? Bom, aí a companhia chegou nesse tamanho. Quando chegou nesse tamanho, o mercado começou a cutucar. E eles entenderam o seguinte, nós vamos ter que consolidar ou ser consolidador. E aí que eles tomam a decisão de preparar a empresa do biocapital. Lá em 2012, abre o conselho, trazendo conselheiros de fora, criando governança corporativa, sendo auditado pelas Big Four, foram preparando a empresa para isso. Inicialmente, talvez, pensar em trazer um fundo para algumas empresas fazem isso. A própria NDI trouxe o Bain Capital e depois fez o IPO. A gente pensou nessa possibilidade até que a família decidiu ir para o IPO direto. E aí, no dia 25 de abril de 2018, fizemos o IPO e aí toda a arrecadação e estruturação desse IPO foi focada na expansão da companhia. E aí sim, a gente chega em Ribeirão Preto, como você colocou. Por quê? Porque aí a empresa compra a São Francisco, que naquele momento foi a maior aquisição da saúde no país, foi pago 5 bi e 100 mil na São Francisco. E foi talvez um target alto, porque a própria NDI queria São Francisco, as duas estavam disputando. A São Francisco era a joia da coroa, estava entre as duas operadoras, né? Então a Apvida fez essa aquisição, fez aquisições em Minas, fez aquisições em Goiás, e começou a cercar, vamos dizer assim, por coincidência, a NDI. Eu comparo muito, né? Eu comparo muito, posso estar equivocado, mas eu vejo que a Apvida ela fez um Magazine Luiza do saúde. Que o Magazine Luiza ele conquistou o Brasil pelo interior. É uma boa né? O interior, o Magazine Luiza não estava na capital aqui. Estava lá dominando o interior de São Paulo, foi para não sei o que, de repente viu, então veio gigante, né? Que foi o que aconteceu com a Apvida também. Então ela veio de dentro para fora, né? Ela veio pelos outros estados até chegar em São Paulo. É o Sun Tzu, a estratégia de dominar pelos flancos para depois jogando chegar na... War, eles jogaram War, bem. Exatamente. E aí quando ficou as duas gigantes, a Apvida e a NDI, que já era um sonho da família de conectar, já tinha tido algumas conversas com o Dr. Barbante na época, antes de IPO, de tudo, ainda antes do Bain Capital, isso já era uma vontade mesmo, porque eles entendiam que essas duas empresas plugando fariam o que fez. E aí hoje essa empresa tem 17 milhões de usuários, 84 hospitais, mais de 700 17, clínicas. Incluindo dental, né? Porque saúde são 8. 9 de saúde. Tá. E é impressionante. Quase 8 de dental. Eu mandei pro grupo aqui, né, um estudo do negócio de vocês. Foi tão incrível que na fusão do Unibanco com o Itaú, que foi uma suplementação, teve bastante lugares em que tinha os dois bancos. O negócio da GNDI com a Apvida praticamente que foi plugou. Um Lego. E aonde não tinha uma, tinha outra, encaixou e virou uma rede hospitalar gigantesca, rede de laboratório gigantesca. Em Minas. Só em Minas. Apenas em Minas. Todo o resto foi um Lego. Mas eu imagino que existe uma estratégia já para entrar em Minas também, já, né? Não é que foi... É que os dois foram. Não. Ali foi o único que os dois foram, porque... Sim. O caminho natural da GNDI seria expandir, só que você ir competir com a Apvida no Nordeste seria uma guerra muito difícil. Não, nenhuma queria trombar com a outra. vir para cá brigar com a intermédia, ia todo mundo perder dinheiro. Então cada um foi indo de um lado, a hora que plugou, dominou tudo. Só em Minas que aconteceu da NDI comprar a Vitalis. Nós compramos a RN no Triângulo, mas aí apareceu a oportunidade da Promed e da Premium na capital e nós compramos. Você aí foi o único lugar que teve sobreposição. Você vê como é a cabeça do empreendedor ou do empresário estrategista. Uma época, eu fui a Mil muitos anos, a Mil muito forte no Rio, muito forte em São Paulo, e a Medial forte em São Paulo, resolveu ir para o Rio. Aí o pessoal da Mil Rio, procurando o Edson Bueno, chegou, a Medial tá vindo para cá, a gente tem que fazer uma estratégia. Ele falou, deixa vir. Vão perder dinheiro, porque vai competir com a gente, com 7 hospitais, não sei o quê. Deixa eles virem, que eles vão ficar fracos em São Paulo. Naturalmente, o que aconteceu? Anos depois... Ele comprou. Então... visão de mercado, tato, né? Pensar com pragmatismo, né? Sabe o que eu queria que você explicasse para os corretores? O teu papel e a divisão comercial do Grupo Apvida nessas duas sucursais, ou essas duas regiões que vocês definem, porque nem todo mundo ainda conhece o negócio de vocês profundamente. Claro. Até conhece como a marca, mas não necessariamente ainda aprendeu a trabalhar com vocês, e aqui é uma chance grande de trazer muita gente nova para embarcar nesse projeto.
Então você fala como é que é a Zona 1, a Zona 2. É fácil de falar. Fala lá para os corretores. Bom, existem duas regionais nessa companhia hoje, a Regional 1 e a Regional 2. A Regional 1, ela é responsável pelo todo Norte, por Nordeste, por Centro-Oeste, incluindo Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, incluindo o interior de São Paulo e também Minas Gerais. Essa é a Regional 1, tá certo? Quem é que manda lá? Já vamos falar de quem tem a missão. Aí nós vamos para a Regional 2. A Regional 2, ela tem a Grande São Paulo, incluindo também uma beirada do interior de São Paulo, pegando Sorocaba, pegando Americana, Limeira e Baixada Santista e Campinas e Vale do Paraíba. Pega também o Rio de Janeiro e pega o sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essas duas regionais, em todas as áreas da companhia, tem os timoleiros, né? Quem toca o barco. No mundo comercial, existe um vice-presidente que é o Rafael Andrade, está na empresa de 3 para 4 meses, que veio, ele era vice-presidente da Heineken. Tem o Cândido, que é o presidente do conselho, do comitê comercial, ele está no conselho, ele é presidente do comitê comercial. E aí tem os diretores executivos, que são responsáveis pelas regionais em cada área. Então, no mundo de vendas empresariais, na Regional 1 eu sou responsável, na Regional 2 o Falsetti é responsável. No tocante ao varejo, na Regional 1 o Jadeilson Fonseca é o responsável, na Regional 2 o Zé Estevão é o responsável. E no pós-venda, na Regional 1 o Carlos Prebelli é o responsável e na Regional 2 a Márcia Manfrenato é a responsável. Então esses são os heads, né? E aí cada head tem um time conectado. E quando você fala isso, já é Apvida, GNDI, tudo unificado. Tudo unificado. Mas mesmo estando com a Regional 1, eu fico em São Paulo e tenho um time aqui em São Paulo. Nós temos uma gerente aqui, que é a Franciele Pione, e tem um time com ela. Por quê? Porque as consultorias aqui em São Paulo vendem em todo o Brasil. E a gente acabou de vender 8 ou 12 mil vidas. Supermercado APA com vocês. Então. E aí vocês não aumentaram a nossa comissão. Pô, o cara vai brigar comigo agora. Agora eu descobri com quem que eu falo. Com Price, não sou eu, com a Manso. O cara lá chama Manso. Queria 100% de agenciamento, falou, não, aqui é só 70%, e não fizeram. Não sou eu, não. Porque... Foi a primeira vez, nossa. Pô, tá aí que você tocou num ponto que hoje é um desafio gigante pra gente também, porque como nós somos uma empresa de capital aberto, hoje a gente é super mega pressionados pelo mercado financeiro para baixar nosso custo comercial. Eu não consigo entender, mas nós temos um custo comercial maior do que das seguradoras. E eles estão apertando demais a gente para baixar esse custo comercial. Então eu acho que é relativo. Eu olhando muito... Percentual. Isso, porque como o seu ticket é baixo, a representatividade do custo de comissão é alto. Aí eles apertam porque eles comparam com as outras. Isso aí. Você fala, eu posso parar de vender também. Isso aí. Né? Rapaz, isso é uma guerra, isso é uma queda de braço. Eu já fui numa reunião também que falaram isso, eu falei assim, e quanto que é o custo médico? Quanto que dá para fazer digitalização de exame? Quanto que o doutor também faz lá de guias, etc? Tem muita coisa para apertar. Deixa eu dizer para você, sempre tem. Sempre tem. Isso é uma zona interessante. Eu fiz uma vez num dos MBAs da vida, eu aprendi um negócio chamado ZOPA, que é a zona de possível acordo. Uhum. A gente tem que sempre lutar pela zona de possível acordo, né? Lutar por um bem comum ali, pelo né? bem comum. Por quê? Porque, na verdade, eu sou empregado, mas quando a gente olha negócio, a companhia precisa das consultorias, as consultorias precisam da companhia, isso é um ecossistema que atende o cliente, né? Então, o que todo mundo tem que fazer é tentar equilibrar de maneira a não matar a galinha dos ovos de ouro para lado nenhum. Nem matar a galinha dos ovos de ouro para lado da consultoria, nem para lado da companhia, nem para lado do cliente. E quando você fala sobre o custo médico, essa é a luta diária. Eu lhe convido a conhecer o Apvida e quem sabe até a nossa matriz inicial no Ceará, que tem muito da nossa tecnologia lá. Isso aí é a cara do Apvida. A gente tem procedimento para tudo e monitora tudo e avalia tudo por KPIs, porque todo foco é
entregar qualidade baixando custo. Por exemplo, nós temos hoje, sem sombra de dúvida, o maior volume de telemedicina do país. E esse volume de telemedicina é gigante e é o primeiro. Nós somos a primeira empresa no Brasil a fazer telemedicina. Então, isso que você disse é uma verdade. Isso é uma luta diária. Por isso que mesmo na conexão de mais de 50 empresas, o nosso sinistro médio nacional ainda é 73%. Então, mas isso, percebe o seguinte, qual o mercado que um item representa 70% a 80% de todo o custo? Só um saúde. Não tenha dúvida. Então não adianta, seguradora 90%. 100% do foco é no custo médico. 100% Se você abaixar 0,5%, 1% ou 10% do custo comercial, é irrelevante perto desta conta, porque se isso aumentar 1%, são bilhões de reais. Não adianta. O foco é todo na gestão. Isso a gente tem que convencer todo o mercado financeiro. Eu lhe peço sua ajuda, porque se eu conseguir convencer o mercado financeiro a me deixar gastar um pouquinho mais comercialmente, eu vou vender muito mais. Mas eu acho Sessões que, de consumo com nosso, todo o viu? respeito ao Cândido, que eu não conheço, mas como admiração, eu acho que ele nem ouve. Quer saber? Você quer saber por quê? Porque se ele tivesse preocupado que a ação da Apvida caiu por movimentos, porque resultados ruins nos últimos tempos, que foi para todo mundo, etc., ele não tinha pego o dinheiro da família, 1 bi e pouco, tinha colocado no negócio. Porque o executivo, o empreendedor, que acredita no negócio, ele põe o dinheiro e está edificando. Então, Total. assim, no longo prazo, o mercado olha a cada 3 meses. Quem está construindo negócio está construindo visão de longo prazo. Então, tem que ignorar o mercado, porque se você tem fundamento e você tem propósito, está construindo uma empresa, a resposta vem lá na frente. Não pode sofrer com especulação de curto prazo. E o executivo à frente do negócio tem que estar ciente disso. E eu acho, agora eu vou entrar numa parte um pouco mais delicada, que a retomada da origem da Apvida, do negócio, que eu entendo que está acontecendo neste momento, Muito. é fundamental para trazer esse propósito, esse DNA, porque muitas vezes, a gente já viu de outros mercados, não vou citar ninguém, que o mercado passou por uma consolidação forte, mas ele também trouxe a necessidade de trazer executivos com outras experiências de outros mercados para esse mercado de saúde, muitas vezes em detrimento de quem sabia fazer o que estava ali. E muitas empresas se perderam, porque é um mercado muito difícil, né? É um mercado que você tem vários stakeholders. Você tem um médico, você tem um laboratório gigante, você tem hospitais gigantescos, você tem rede, você tem o corretor, você tem o governo, você tem a judicialização. Quanto é o custo de liminares no setor de coisas que não deveriam ser cobradas? É absurdo. É um absurdo. Então você tem vários stakeholders, todos pressionando o quê? A operadora. SUS é um grande stakeholder. Né? Você está pressionando a operadora e o custo do operador o tempo todo, todos esses players, e todos são gigantes. O SADT hoje, que é laboratório, é gigantesco. Tem 3, 4 redes no Brasil e as redes verticalizadas dentro das operadoras. Então, neste momento, eu percebo que a volta da gestão, né, e essa fusão forte, eu acho que essa visão de Grupo Apvida, GNDI, está virando o Grupo Apvida. Como é que você está sentindo esses próximos passos? Você falou coisas muito importantes aí. Eu estou tentando lembrar toda a cadeia e a linha do que você disse, né? Uhum. Você começou dizendo do aporte da companhia, do aporte da família, demonstrando a confiança. A questão de... Eu já é a resposta maior para o mercado. Né? A questão, Estou pondo o meu dinheiro. A questão de não olhar para a especulação, e o nosso mercado, infelizmente, do ponto de vista do mercado financeiro brasileiro, por mais pragmático que ele seja, ele é latino, e por ser latino, ele quer tudo da noite para o dia. Então é um fato. Acho que a empresa tem que ter realmente essa visão de longo prazo, e eu acho que a gente está tendo, numa busca ferrenha de olhar todas as linhas que o mercado pede para a gente, seja do sinistro, do custo médico, do custo comercial. Então, todas as linhas. A gente está trabalhando em todas as linhas, porque todas as linhas têm oportunidade, né? A gente está fazendo isso. E quando você fala de ter hoje o DNA da companhia, total, né? Quando eu comecei nessa empresa lá atrás, com muito pouco tempo de empresa, com 1 ano de empresa, eu já disse que o Apvida era a empresa do trabalhador. Nós somos a empresa do trabalhador. Enquanto a grande maioria das operadoras vão fazer o produto PPO, o produto para a ponta da pirâmide, e acabam fazendo alguma coisa para a base, nós não. Tudo que essa empresa faz é único, exclusivamente direcionado para essa base. E eu convido vocês a conhecerem os hospitais, conhecerem até a sala de centro cirúrgico, UTI, diagnóstico, para ver que o padrão é lá em cima, com tecnologia maravilhosa, entregando uma saúde de extrema qualidade, moderna, atual, a um preço que o patrão possa pagar.
Então, sem sombra de dúvida, você é um cara muito inteligente e avalia muitos conceitos, e você sabe que saúde não tem preço, mas tem custo. E se não controlar esse custo, você falou de stakeholders, eu vou falar agora de variantes, né? Você tem a variante rol de procedimento da ANS, que é uma variante, que muda de 2 em 2 anos. A judicialização médica é uma outra variante. A inflação financeira é uma outra variante. A regulamentação, trava tudo. A regulação é outra variante, porque ela tem um viés assim, é difícil, porque vai para os interiores, você tem que ter hospital, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter rede, tem que estar, melhor você não vender lá. Aí você para de vender e pesa para o SUS. Aí o SUS é uma outra variante, porque ele atende o paciente dele, ele te manda a conta na tabela que ele entende que é a correta, né? Então são muitas variantes para essa conta fechar. E mesmo assim a gente tem conseguido entregar o que as empresas mais precisam, o cliente precisa: perenidade, previsibilidade de custo de longo prazo. Uma empresa, ela precisa poder fazer budget de longo prazo. Ela não pode ver naquele fornecedor de saúde aquele cara que vai tirar ele do mercado, vai arrombar, tirar o resultado financeiro dele, né? Então todo o foco da companhia é esse. Eu pessoalmente, junto com a família, e acredito demais nesse modelo, é traumático, porque nós compramos empresas, algumas que talvez não tivessem um sinistro tão adequado, e para botar esse sinistro na adequação, isso passa por dores de reduzir rede, de reduzir modelo, metodologia. Reajustar, cortar cliente. Reajustar, fazer um clean-up, tem tudo isso. Mas, poxa, cada vez mais no trilho, a gente conversa aí com... E é tão interessante, finalizando a minha retórica aqui, você falou sobre oscilação do mercado, a nossa ação mergulhou com um sinistro de 73, aí começou a aparecer o sinistro das seguradoras 90, 95, 98, tal, as cooperativas, tal. A ação da companhia nos últimos 60 dias subiu mais de 70%. Então é muito volátil tudo isso, né? Mas a empresa segue firme no mesmo propósito: acesso à saúde de qualidade para toda a nossa gente. É isso. E uma pergunta, até acho que deve ser a última pergunta. Você conheceu vastamente o que a Apvida fez lá no Nordeste, no Norte, depois no Centro-Oeste. Existia um modelo similar, mas não igual. Similar, com similaridades, que é o da GNDI. Mas tem muita diferença. Muita. Como que você vê o desafio do grupo, desse novo grupo, de aculturar no Sudeste, não estou nem olhando para o Sul, principalmente São Paulo, esse modelo da Apvida, que eu vejo que ainda existe muita dificuldade, né? Tanto na fusão dos dois negócios, aí dos executivos, que as empresas estavam muito separadas ainda, e também na questão da entrega, né? Porque é um mercado que também é muito diferente do perfil do consumidor. Que eu vejo que o desafio de vocês está, eu encaixei um modelo que o consumidor do Nordeste e do Norte aceita, e que eu não sei se o consumidor do Sudeste aceita um modelo similar. Como é que vocês veem isso internamente? Como existe esse debate? Como que é isso? Que isso é a maior curiosidade que eu tenho. Eu peço licença a você e a língua portuguesa para cometer uma redundância. Sim. Você disse qual é o desafio, eu vou te dizer desafiador. Desafiador. Deixa eu dizer. Realmente, eu super concordo com você que pode existir alguns pontos de diferenças de expectativas, por uma questão de oferta mesmo. É expectativa a palavra, acertou na chave. Por uma questão de oferta. O São Paulo teve mais oferta de operadores de plano de saúde, mais rede, e é natural, a gente prova daquilo, a gente gosta, né? Então, no nosso modelo, pode parecer ser algo que traga um downgrade, vamos chamar assim para ficar claro. Mas não é um downgrade. Por que não é um downgrade? Porque nós somos muito preocupados com as nossas unidades. Então, os nossos hospitais têm que ser maravilhosos, as nossas clínicas têm que ser maravilhosas, tem que atender com hora marcada, a pessoa tem que ser acolhida, urgência e emergência tem que ser em 15 minutos, tudo com KPI, médico tem que passar a visita todo dia, internado, diretor do hospital tem que passar a visita todo dia. Então, tem algumas metodologias que garantem muito a entrega de qualidade. Primeiro ponto é esse aí. Segundo ponto, nós temos uma área de pós-venda muito atuante e muito perto do cliente. Muito perto.
Então, claro que vai existir problema, porque você está lidando com expectativa humana e existe divergência de expectativa. Eu sou muito bacana explicando e falando aqui. O dia que dói em mim, cara, eu sou o mais reclamão de todos, né? Então, quando dói na gente, é uma questão de saúde, é natural que tenha alteração de humor, de expectativa. Mas a nossa área de pós-venda é muito presente, muito atuante e a gente resolve tudo muito rápido. Então, existe uma fase de transformação. Eu fui líder da companhia do pós-venda por 2 anos, no período que a gente comprou São Francisco. Eu fiquei 2 anos fora do comercial, no pós-venda. Era uma preocupação da companhia, na época, as grandes usinas, que eram os maiores clientes da São Francisco, uma expectativa de atendimento, e eles enxergavam em mim um cara que conhecia a companhia, conhecia o modelo, e que eu podia ser, talvez, uma pessoa para chancelar perante o cliente ali e convencer. E qual é a minha experiência hoje quando eu olho para isso, tudo que aconteceu? Perdemos clientes no Brasil inteiro, mas os grandes continuaram. As grandes usinas, os grandes clientes, os grandes empregadores, eles continuaram e estão conosco. Por 2 fatores. Primeiro é a nossa entrega, senão eles não estariam. Eu somaria a nossa entrega com o pós-venda, muito casado com ele ali. E segundo, o quanto a gente representa no balanço também. Porque às vezes a gente quer um outro prestador, e eu diria que um outro prestador, ele pode, entre aspas, trazer mais conforto, mas ele não vai trazer uma saúde melhor do que a nossa. Mas pode trazer mais conforto, uma rede um pouco maior, talvez um reembolso, alguma flexibilidade que falte aqui. Mas aquilo vai ter um custo, alguém vai pagar aquela conta. Então, nós somos a solução, tanto do pessoa física da pequena empresa como da grande empresa, para garantir que aquela empresa consiga dar um plano de saúde com qualidade, que a pessoa tenha tudo que ela precisa em saúde, e que aquele plano possa durar naquela empresa 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então essa é a nossa missão. Acesso à saúde com qualidade, sem abuso, sem exagero, sem jogar dinheiro fora, sem fazer o que não precisa e fazendo tudo o que precisa. De uma maneira simples, eu diria que é assim. Tá legal. Então, uma última pergunta só. É muito comum, então, no plano corporativo de vocês, a gerência, diretoria, decisores, executivos, donos de empresa, estarem em outras operadoras e seguradoras? É muito comum. Quando eu comecei na companhia, lá em 2008, isso aí é interessante, quando falou disso esses dias até. Quando eu cheguei, a companhia vendia de A a Z, e eu comecei a perceber que aquilo era um tiro no meu pé. Porque às vezes eu estava não tendo RH do meu lado, não tendo gestores do meu lado, e, assim, numa maneira simplista de dizer, meia dúzia de pessoas matavam um contrato. E eles não estavam errados, e essas pessoas aqui seriam felizes com a gente. E aí eu comecei a dizer o seguinte, falando para o Canap Cândido, não precisamos tirar a Unimed, deixa a Unimed, deixa o Bradesco, deixa a Sul América. Se a gente olhar no pátio de estacionamento daquela empresa, não tem só um carro, não tem só uma marca. Aquelas pessoas, uns têm Civic, outros têm BMW, outros têm um Fusquinha, você tem vários, então toda empresa tem várias pessoas e tem produtos específicos para cada empresa. Então vamos deixar a gente entrar nessa base. E aí eu comecei a fomentar, digo eu junto com o time, fomentar a ideia de nos dar a base, né, do nível às vezes local, do supervisor para cá, deixar aquele nível de gestores numa seguradora ou na Unimed. E eu brinco que eu fui um grande vendedor do Bradesco, o Bradesco sonhar, ou a Sul América sonhar, porque eu queria muito que eles entrassem ali para a gente poder ter a base, e às vezes eles não queriam a base, porque também não era o core deles. E isso foi um baita do sucesso, diferente da NDI, que tem os produtos PPO, né? E que então a NDI atuava de A a Z, mas é muito comum sim, mas tem uma outra, um outro fenômeno que aconteceu. No Norte e Nordeste a gente tinha muita capilaridade, tem muita capilaridade. Um bom exemplo disso é o hospital que a gente tem no Hospital Batista, que é o antigo Hospital Batista, que é o Hospital Aldeota nosso, que fica no coração da Aldeota, que é um lugar que às vezes mora ali a classe A, às vezes quer uma urgência rápida, uma pediatria, alguma coisa, um bom exemplo é isso. E a gente começou a perceber, por exemplo, em Fortaleza só tem um hospital pediátrico, é só o nosso. Muitos diretores de empresa, apesar de ter a seguradora, também pedia para colocar o APV da família e tal, e tal, e tal. E um dia nós fomos fazer essa análise, 28% do nosso cliente é classe A. Por uma decisão deles quererem entrar, nós nunca fomos com essa vontade de trazê-los.
até com medo de não atender como eles queriam e eles quererem tirar o contrato todo. Então, sim, é comum eles terem outros e é comum eles terem os dois, inclusive. Tá legal. Uau. Algum recado que você queira passar para os corretores? Dizer o seguinte, poxa, vocês são a razão da existência da companhia juntamente com o cliente que compra. E eu diria o seguinte, né, de uma maneira figurada, porque eu sou vendedor, eu sou aquele cara que carregou a pastinha vendendo seguro, batendo de porta em porta. Então, eu diria o seguinte, que a grandeza do Apvida nasceu e segue na pasta de você, vendedor. Queremos muito, sim, estar perto de vocês, construindo uma relação duradoura, uma relação ganha-ganha, sendo para vocês a solução do cliente de vocês e sendo também a solução para o negócio de vocês. Eu costumo dizer para o meu time o seguinte, o corretor ele não é parceiro, ele é cliente. Ele tem que ser tratado como cliente. Então, para nós, vocês são clientes, estamos aqui de braços abertos, sejam sempre muito bem-vindos e queremos fazer negócio, conte com a gente. É isso. Tá certo. Top Muito demais. obrigado. Muito obrigado aí a vocês, foi muito gostoso, agradável. Você é um cara muito inteligente, Obrigado. cutuca legal e foi um papo massa. Sensacional, André. Agradecer a sua Valeu. presença, Imagina, Joaquim, foi um prazer. também. Obrigado. E agradecer a todo mundo que participou aqui junto com a gente no ao vivo, tanto no gravado também. Então, um beijo a todos, estamos à disposição. Tchau, tchau, turma.